Estamos ao vivo. Compartilhar a janela. Sobe. Os do testinho geralmente são rápidos, mas é bom fazer, né? Para ficar gravado lá também depois. Então, na primeira ele pergunta quais das integrais a seguir são impróprias, né? Então, a gente tem que lembrar que integral imprópria é aquela que a gente estuda quando envolve infinitos, né? Então, a gente tem dois tipos. Uma que ela tem um dos limites de integração no infinito, e a outra que a própria função ela tende para infinito em algum ponto, né? Então, nesse caso, deixa eu dar um pouco de zoom aqui, que está pequenininho. Certo. Nesse caso, eu já vou adiantar a resposta. Vai ser AB, tá? E AD. Por quê? Aqui a gente tem os limites de integração indo do 0 até o C, tá? Então, quando ele valer C no limite superior, a gente vai ter um C menos C aqui embaixo, e aí essa função toda ela tende para menos infinito, né? Então, isso é uma integral imprópria, a gente não pode pôr o C aqui, a gente tem que pôr um limite com um valor tendendo a C, né? Então, sei lá, a gente pode reescrever isso aqui como sendo um limite, com B tendendo a C, de 0 a B, né? Da E elevado a x, raiz de C menos x. Porque daí quando a gente substituir, a gente vai ter um C menos B, esse B tende para C, mas não é exatamente C, então dá para resolver essa integral, né? Então essa é uma das respostas. E a outra é esse cara aqui, né? Porque 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 dá zero, né? Então, de novo, a gente vai ter que fazer o mesmo tratamento. A gente faz um limite, quando a gente tem um B que tende para 4, a integral de B até 5, de 2, x quadrado menos 4x dx, né? Para a gente, nesse exercício, não importa se isso aqui vai dar um número bonitinho, se vai divergir. O que importa é a gente perceber que essa é uma integral imprópria, porque o denominador tende para zero e aí a função tende para infinito. Essa aqui também, e nas outras isso não acontece, né? Aqui, quando o x for zero, eu vou ter um 1, quando for menos 1, eu vou ter um 2, porque é menos 1 ao quadrado. Então, nessa função ela nem tende para infinito, nem tem limite no infinito. E aqui a gente nem está falando dos limites de integração, é uma integral indefinida, né? Então, para a questão 1, é isso, certo? Nem sei se eu deixei tanto espaço. Na questão 2, ele já pede para a gente calcular, né? Então, ele fala, determine se é possível atribuir um número finito para representar a área da região delimitada. Então, vamos desenhar aqui o gráfico. Delimitada pelo eixo x, então aqui a gente tem o nosso eixo x, nosso eixo y, né? E pela curva, que é essa aqui. E aí, se for possível, qual que é esse valor, né? Então, aqui a gente pode olhar, por exemplo, que quando o y vale zero, a gente vai ter... Melhor, né? Quando x vale zero, a gente vai ter aqui meio, né? Que é... Meio não, perdão. A gente vai ter 1 sobre E mais E, então 1 sobre 2E, né? Porque aqui eu vou ter um zero, então é meio mesmo, perdão. Tô dormindo hoje. E elevado a zero é 1, E elevado a menos zero é 1, 1 sobre 1 mais 1 é 1 sobre 2, né? E aí, conforme esse x for crescendo, então, quando ele tender para infinito, mais esse denominador aumenta e mais a fração diminui, né? Então, a gente tem um comportamento assim, né? E ele nunca vai dar zero. E quando esse x tender para menos infinito, acontece a mesma coisa, né? Esse denominador ele vai aumentando de maneira positiva. Então, a gente tem o mesmo comportamento aqui. Opa.
só um esboço para a gente entender, né? E aí a gente quer ver, então, se essa integral existe, se ela vai dar algum valor. Então, isso aqui vai ser integral dessa função aí, indo do menos infinito até o mais infinito, né? Então, do menos infinito até o mais infinito de e elevado a x mais e elevado, perdão, 1 sobre e elevado a x mais e elevado a menos x dx, né? Bom, daqui então a gente tem que fazer aquele tratamento do limite que a gente fez no exercício 1. Eu vou fazer um limite com um b indo para infinito, de menos b até mais b, certo? De 1 sobre e elevado a x mais e elevado a menos x dx. E aqui a gente resolve normal, né? Então, eu posso multiplicar aqui por e elevado a x em cima e embaixo. Então, eu vou ter o limite com b tendendo ao infinito, da integral de menos b até b. Então, se eu multiplicar por e elevado a x em cima, eu tenho e elevado a x. Aqui eu vou ter e elevado a 2x mais 1, né? Porque e elevado a x vezes e elevado a menos x é e elevado a x sobre e elevado a x que dá 1. E aí aqui, isso tem uma cara muito de substituição, né? Porque se eu fizer um U, vamos ver aqui. Eu tinha feito essa questão antes e eu esqueci qual que é a substituição já. É U igual a... Cadê você? Cadê você? Perdi a questão, família. É sobre isso. U igual a... U igual a e elevado a 2x. U igual a e elevado a x. Tá, U é igual a e elevado a x, então du é igual a e elevado a x. Dx, né? Tem aqui um dx. E aí eu tenho então aqui o e elevado a x dx, que vai virar o du. E aqui eu vou ficar com o ao quadrado mais 1. Né? Limite, quando b vai para infinito, da integral de menos b até b, de 1 sobre o ao quadrado mais 1, du. Aqui eu cometi um errinho, tá? A gente tem que ver quais que são os novos limites de integração. Né? Então aqui, quando o x for menos b, o u vai ser e elevado a menos b. E quando for b, ele vai ser e elevado a b, né? Bom, isso aqui é uma substituição que a gente já conhece, né? É o arco tangente. Então, isso aqui é igual ao limite, quando b vai para infinito, do arco tangente de u, variando de e elevado a menos b até e elevado a b. Né? Então, isso aqui é igual ao limite, com b indo para infinito, estamos acabando, do arco tangente de e elevado a b, menos o arco tangente de e elevado a menos b. Né? Todo mundo está sofrendo desse limite. Arco tangente é uma função contínua, então eu posso passar o limite para dentro do argumento. Então eu tenho aqui que é o arco tangente do limite, com b indo para infinito, de e elevado a b, menos o arco tangente do limite de b indo para infinito, de e elevado a menos b. Né? E aqui a gente sabe que e elevado a b, quando b vai para infinito, dá infinito. Né? Então, isso aqui tende para infinito. Esse cara de dentro, esse argumento. E esse aqui, quando b tende para infinito, e elevado a menos infinito, é 1 sobre e elevado a infinito, então isso aqui tende para zero, né? Então, deixa eu apagar esse rascunhinho aqui. Então, esse primeiro arcotangente Deixa eu ver só uma coisa. Tá.
Esse primeiro arco tangente é o arco tangente quando o argumento tende para infinito, né? Ele é π sobre 2. Né? Π sobre 2. E o arco tangente de 0 é 0. Né? Então isso aqui dá π sobre 2. Logo, aqui, é possível determinar esse valor é π sobre 2. Certo? Deu para entender esses dois primeiros exercícios? Quer que eu volte em alguma coisa? Certinho, então. Beleza. Pedro, Diga lá. uma pergunta. Por que você fez a integração entre menos infinito e mais infinito e não fez, tipo, indefinida? Tá. Aqui ele quer saber qual que é a área, tá, da região entre o eixo x e a curva. Tá? E a gente sabe que esse cara, quanto mais você aumentar o x, mais ele se aproxima de zero, né? A câmera está espelhada, então para esse lado. Mais ele se aproxima de zero, mais ele continua estando para cima do eixo, né? Porque esse cara vai ser sempre positivo. E por menor que seja essa área, ela ainda é ela ainda tem alguma contribuição na soma, né? Então, o que acontece? Se eu quiser somar, sei lá, do zero até o final, eu tenho que fazer a integral de zero até infinito dessa função. E aí, quando eu faço a integral de Riemann, aquela coisa que a gente viu lá no comecinho do curso, né? Se eu for somando aqui os vários retangulinhos até o final, a gente vai ter a área, né? Isso que é a integral. Só que esse final, ele é no infinito. Então, não é uma integral de Riemann, é uma integral imprópria, né? E aí, é só a gente fazer essa parada do limite, né? Só que a gente quer a área toda da função. Então, ela não é do zero, ela é de lá de onde começa, a câmera está espalhada, então, de lá onde começa, que é do menos infinito, até onde termina, que é o mais infinito. Respondi? Não sei. Respondeu sim, obrigada. Tá. Qualquer coisa, falem que eu tento de novo, tá? Mas a ideia é essa, eu quero a área, então, como todo mundo tem uma pequena contribuição, tem que ser do menos infinito até o mais infinito. Mais alguma coisa neles, gente? Beleza. Então, o terceiro, esse terceiro aqui é só para a gente lembrar da formulinha, tá? Que eu tinha anotado e eu também perdi. A formulinha tá aqui. É a regra de Leibniz. Né? Regra de Leibniz. Tem um i aqui? Acho que não. Regra de Leibniz, eu acho que não tem. Que é aquela que fala o seguinte, né? A derivada de uma integral que tem funções nos argumentos f de t dt, ela vai ser igual ao f de v de x vezes a derivada da v de x menos o f de u de x vezes a derivada da u de x. Não vai caber tudo aqui bonitinho. Menos a f de u de x vezes a derivada da u de x, né? Então é só a gente aplicar essa formulinha que dá tudo certo. Né? Então isso aqui vai ser f', né? Vai ser então aqui o nosso v é esse x ao cubo. Então a gente vai ter cosseno de x ao cubo elevado a 1/3, certo? Então aqui é cosseno de t elevado a 1/3. Aí eu tenho esse x ao cubo vezes a derivada da v. Então a derivada do x ao cubo vai ser 3x quadrado. Menos, agora para o cara de baixo. Então cosseno de 0 elevado a 1/3, certo? Vezes a derivada de 0, que é 0. Né? Então essa parte aqui da função dá 0, né? Qualquer coisa vezes 0 dá 0.
E a gente tem que f' de x vai ser 3 cossenos de x ao cubo elevado a 1/3 vezes x quadrado. Né? Então, é esse cara aqui, né? 3 cossenos de x ao cubo elevado a 1/3 vezes x quadrado. Alternativa B. Certo? Deu para acompanhar ele? É bem só botar na fórmula, né? E vamos para o último testinho e aí a gente volta para a resolução da lista. E a gente já tem 3 pedidos para a lista. Então, aquele que é o volume do sólido de revolução obtido pela rotação em torno do eixo x da seguinte região. Né? Ele dá aqui a região. A gente tem que, então, relembrar que o volume ele é a integral de uma área que varia em função de x dx, né? No intervalo de A até B. Então, aqui a gente tem que determinar quem que é essa área de base, né? E para a gente vai ser um disquinho, tá? Então, a gente vai ter um disco aqui. Certo? E esse disco ele é furado. Então, ficou meio ruim o desenho. Deixa eu tentar de novo. Vou fazer primeiro esse furo aqui. Certo? Então, as áreas vão ser esse cara, né? Quando a gente rodar em volta do eixo. E aí, se a gente fizer essa construção certinho, a gente vai ter um sólido que é quase como se fosse um pote, né? Um pote meio estranho. Então, a gente tem que determinar quem que é esse A de x e aí fazer a integral, né? De 0 até 2. Então, o A de x, ele vai ser a área do maior menos a área do menor, né? A área de um círculo é πr quadrado. Então, π vezes 2 raiz de x ao quadrado, menos a área do menor, que é π vezes raiz de x ao quadrado. Né? Então, isso aqui vai dar 4πx menos πx. Né? Aqui eu estou pondo x sem o módulo, porque a gente está falando de tamanho de coisas, então esse valor é sempre positivo. Né? E a gente tem, então, que a área vai ser 3πx. Né? E aí a gente coloca, então, na formulinha do volume. O volume ele vai ser integral de 0 até 2, né? 0 até 2, de 3π de x dx. E isso é igual a 3π pula para fora, integral de 0 a 2 de x dx. Né? Então, esse volume ele é 3π vezes x ao quadrado sobre 2, que varia de 0 a 2. Isso dá 6π, né? Alternativa C aqui. Certo? Deu para pegar esse? Topíssimo, então. Qualquer dúvida, vocês gritam aí. E vamos que vamos. Daí já pediram esses 3 da 19, né, aí no chat. O B, o E e o H. Tá? Só para eu ler o enunciado aqui. Eu vou copiar ele também, tá? Sempre bom ter o enunciado. Então, o enunciado ele fala: veja se é possível utilizar o teorema do confronto para calcular os limites abaixo. E aí ele fala do exercício anterior, que a gente estava calculando os limites de outro jeito, né? E aí, para os casos em que não for possível, para a gente verificar se esse limite não existe. Então, eu vou começar aqui pela B, que é um limite que ele está sendo analisado no exercício 18, na letra A, tá? Na letra A, a gente tem, então aqui, só para eu colocar o 18 lá, a gente tem o limite, quando xy vai para 0, 0, né? Não vai caber ali. A gente tem o limite, quando xy vai para 0, 0,
de y sobre raiz de y quadrado mais x ao quadrado. Tá? Para esse 19, esse limite ele não importa tanto. O que importa é que essa função é limitada. Tá? Então a gente já vai ver como é que ela é limitada, a gente já vai estudar isso certinho. Mas o fato é que pelo teorema do confronto a gente tem que uma função limitada, x² mais y² vezes uma função que está indo para zero, porque o x está indo para zero, né? Isso aqui dá zero. Né? Então só falta a gente provar que esse cara aqui é limitado. Tá? Se a gente provar que esse cara é limitado, daí a gente prova então que esse limite realmente dá zero. E provar que esse cara é limitado não é nenhum super problema, tá? O que a gente vai fazer é pegar a f de xy sendo esse cara, né? Sendo y raiz de x² mais y². E a gente vai pegar o módulo dela. Tá? Então, o módulo de f de xy vai ser igual ao módulo de y, x² mais y². E dentro dos reais tem um jeito da gente escrever o módulo que é muito útil, né? Que é fazer isso aqui, ó. A raiz de y², né? Isso dá o módulo de y. Sobre a raiz de x² mais y². Né? E aí isso aqui é, então, a raiz de y² sobre x² mais y². Então só falta a gente provar que a de dentro é limitada. Não mudou muita coisa, mas y² é com certeza menor ou igual a y² mais x², né? Porque x² é uma quantia positiva e y² é ele mesmo. Então se eu adicionar um pouquinho, então eu tenho uma coisa maior do que ele. Y² também é maior ou igual que zero, né? E aí a gente divide então por y² mais x². A gente tem que o y² ele está entre 0 e 1, né? E, portanto, o módulo da f de x é com certeza menor ou igual a raiz de 1. Né? Se eu tirar a raiz dos dois lados, eu mantenho a desigualdade. Então, se esse cara aqui é menor ou igual do que a raiz de 1, então ele sem a raiz, né? Aliás, ele sem o módulo, eu vou ter então que a f de x, y, ela é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Né? Dá para provar que, na verdade, é menos meio e meio, mas só de provar que é limitada, a gente prova que esse limite que a gente está estudando dá zero. Tá? Porque é uma limitada vezes uma que vai a zero. Agora vamos dar uma olhada para aí. Tá, antes de eu olhar aí, deu tudo certo? Levantaram a mão? Pode perguntar. Eu tive uma dúvida, porque assim, eu fiz essa. Ah, na verdade eu não fiz ela, por isso que eu. Nossa, putz, desculpa aí. Me esqueci que eu tava em dúvida nela, não fiz. Mas ficou claro agora? Você não quer perguntar nada mesmo? Entendi, é porque pra mim eu tinha resolvido ela e tinha dado outro resultado, mas eu me lembrei que eu não resolvi. Então. Tá, beleza. Posso passar para a próxima então, Felipe? Então eu vou passar. Qualquer coisa vocês escritam aí. Levanta a mão, manda chat. É isso aí. Então aí agora, né? Vou reescrever ela aqui embaixo. Ela é XYZ indo para 0, 0, 0. Limite de x, YZ para 0, 0, 0. Essa eu não fiz ainda, tá? Então, não me matem. Mas vamos ver. XYZ, x² mais y² mais y². Aqui, a minha intuição está falando que esse limite não existe. Tá?
Então eu vou tentar mostrar caminhos em que esse limite da coisa é diferente. Certo? Então eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer x, y, z ser um número real t, que se aproxima bastante de zero, tá? E os outros caras serem zero. Tá? Vamos ver o que eu consigo assim. Então isso aqui vai ser o limite quando t se aproxima de zero. Então eu falei que o x é t, o y é zero, o z é zero. Né? E aí eu vou ter t ao quadrado, mais zero ao quadrado, mais zero ao quadrado. Isso é o limite. Quando t se aproxima de zero. 0 vezes t dá zero. Sobre t quadrado, isso aqui dá zero, né? Agora eu vou tentar pegar... Eu acho que vai dar tudo zero, na verdade. Vamos ver. X, Y, Z. No caminho. Todo mundo igual agora. Então é o limite. Quando t se aproxima de zero. De t vezes t vezes t. Tá? Eu vou ter t ao quadrado, mais t ao quadrado, mais t ao quadrado. Isso aqui vai ser o limite. Quando t se aproxima de zero. De t ao cubo sobre 3t quadrado. Né? Isso aqui é igual ao limite. Quando t se aproxima de zero. E t sobre 3, né, que também dá zero. Então, parece que por todos os caminhos que eu estou tentando vai dar zero. Mas... não sei. Se for para a gente provar pelo confronto... eu também não sei. Ideias? Alguém fez essa? Como fizeram? É isso, esses exercícios são por tentativa e erro, assim. Eu mostrei dois caminhos que ele dá zero, isso não significa que ele dá zero. Será que não tem como fazer o teorema do anulamento? Do anulamento? É, o Como que teorema é do... isso? É porque, pelo menos, chamam assim, estão chamando assim, tipo, o que você fez na outra, tipo, você viu que um era limitado, o outro vai para zero, então o produto vai para zero, entendeu? Então, talvez, mas daí quem que você escolheria como limitado aí? Eu também não sei. Então, isso que eu não estou conseguindo ver ainda. Lá é a 19. Será que fizeram antes? Deixa eu ver. People, não sei. Vou colocar no Wolfram e ver se sai alguma coisa. Às vezes. Limite. Estou no site errado. Limite quando x, y, z tendem para 0, 0, 0. Né? E y z sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Família, ele dá zero. Então, realmente a ideia
é usar esse anulamento aí, né, o teorema do confronto. Eu não consigo visualizar exatamente quem que vai ser aqui a função limitada, tá? Será que se fizer daquele jeito que você fez no anterior, tipo, mas o problema é que aí não tem raiz, né? Mas assim, tipo, pegar, sei lá, xy como função e z sobre x quadrado, mas ver se é limitada. Tá, a gente pode tentar fazer xy ser o módulo, né? Ser menor ou igual a x quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é verdade, tá? Dá até pra gente pôr um 2 aqui, ó. Boa, é isso aí mesmo. X quadrado mais y ao quadrado é sempre maior do que isso aqui, tá? Tem várias formas da gente ver isso, mas só para ter uma intuição, quando a gente pega x mais y ao quadrado, a gente tem o produto notável, né? X quadrado mais y ao quadrado mais 2xy. E aí a soma desses caras aqui vai ser sempre maior do que esse cara, tá? Dá para provar isso usando coordenadas polares, ou tem várias provas legais disso, mas eu acho que não vem ao caso fazer agora. O que importa é que isso aqui é verdade, e se isso aqui é verdade, adicionar mais um termo positivo continua fazendo isso verdade, né? Só faz isso aqui ser maior ainda do que era antes. E aí eu divido, então, né? Eu vou fazer, então, o módulo de 2xy sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado ser menor ou igual a 1, tá? Posso passar esse 2 dividindo, se quiser. E aí a gente tem, então, que xy sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado está entre menos meio e meio. Tá? Então, ela é uma função limitada. Então, quer dizer, eu vou copiar isso aqui embaixo. Então, isso aqui é uma função que ela vai ser igual ao limite, né? Quando x, y, z vão para 0, 0, 0, de xy sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado vezes z, né? Essa aqui a gente acabou de provar que é limitada. E essa aqui está indo para zero, né? O z está indo para zero. Então isso aqui dá zero. Perfeita observação. E aí, por último, esse cara todo estranho aqui. Tá? Que eu também não faço a menor ideia. Limite de x, y, z indo a 1, 1, 2. Limite x, y, z indo para 1, 1, 2. X sobre x menos y. Então, aqui a gente tem uma indeterminação, né? 1 menos 1 dá 0. E aí, alguém tem uma ideia? O que a gente pode fazer? Se converge, se diverge, vamos discutir. Eu tentei Não, colocar T, sei lá, um T, um T e um 2, só que das várias formas que eu tentei fazer, tipo, sempre dava alguma coisa, mas dava sempre a mesma coisa. dava sempre a mesma coisa. Tá. Vamos testar algumas e ver o que acontece. Aliás, eu tenho uma pergunta, mas é mais teórica mesmo. Por exemplo, quando eu aplico o teste dos dois caminhos, aí um caminho vai para, sei lá, infinito, e o outro vai para zero. Então, isso já indica que, por exemplo, o limite ali não existe, né? Isso. Se dois caminhos dão coisas diferentes, já era, o limite não existe. Beleza.
eu não sei, eu vou tentar aqui x, y, z, sendo, então x tem que ser igual a y, né? tt, e o z tem que ser 2t. Não importa, né? Não tem z aqui. Colocaram o z só para confundir. Então aqui eu posso fazer o limite com t indo para 1 de t sobre... Então aqui eu fiz t, né? Então vai ter um 2t aqui. Isso aqui dá meio, né? Corto t com t. Se eu Não fizer... daria um T menos T, não? É verdade. Daria um t menos t. Tô maluco. Então... Isso aqui... O t está tendendo para 1 em cima, né? E embaixo está tendendo a 0, então isso aqui tende para infinito. Deixa eu ver uma coisa aqui no Wolfram só. Porque eu acho que isso aqui a gente nem precisa fazer, na verdade. Porque o de cima ele está tendendo para 1, né? Está tendendo para um número real. E embaixo está tendendo para 0. Então, eu acho... Essa partezinha é chata, né? X sobre X. X menos Y. Menos Y. É, ele fala que não sabe resolver. Acho que eu saquei, hein? Agora eu saquei. Ó, eu acho que esse não existe porque... O que acontece? Se eu pegar aqui, né? Então aquele mesmo x, y, z sendo igual a t, t e 2, tanto faz, esse último cara. Eu vou pegar aqui o t sendo maior que 0. Aliás, t sendo maior que 1. Né? É maior que 0 mesmo. Se o t é maior que 0, então esse número aqui ele é positivo, certo? E esse número aqui embaixo está indo muito rápido para 0. Isso aqui tende para infinito. Né? Agora, se eu pegar um t menor do que 0, daí esse cara aqui, ele vai ser um número negativo, certo? E esse cara aqui está tendendo muito rápido para 0. Né? E aí vai tender para menos infinito. Se o limite for por cima, ele dá positivo. Se o limite com t indo para 1 por baixo, aí ele dá menos infinito. Eu acho que é isso. Pode não ser também. Pode... Na minha cabeça, eu acho que é isso. Faz sentido? Talvez não faça nenhum sentido, na real. Talvez se fixar, por exemplo, o T, a colocar T12 e colocar o boa. se Pode aproximando, ser, aí acho que fica mais evidente que fica mais infinito e menos infinito. fica Que o mais denominador evidente. vai ficar. A gente fixar o 1 aqui. Aliás, um aqui, né? O y. Vamos ver. Então, esse cara aqui é positivo. Esse cara aqui, ele é
maior do que zero, mas ele está tendendo rápido para 1. Então ele é menor do que o 1, isso daqui dá menos infinito. Se colocar, tipo, t se aproximando do 1 pelas, tipo, t maior que 1 e t menor que 1, acho que... Mas é a mesma coisa, basicamente. Tá. Não, porque se fosse maior que zero, aí aqui ia dar menos infinito de novo, né? Quer dizer, esse ficaria ser negativo em cima. E aqui tem que ser maior e menor que 1, né? Vamos ver. Então esse t aqui, ele é maior que 1, logo ele é positivo. Aqui ele é maior do que 1, então embaixo é positivo também, e aqui dá mais infinito. Aqui esse t ele é menor do que 1, mas ele ainda é positivo. E aqui ele é menor do que 1. Então aqui dá menos infinito. Boa. É isso mesmo. Quer dizer, aqui o t ele é menor do que 1, mas ele ainda é positivo. Aqui ele é negativo. Aqui ele é menor do que 1, então essa soma aqui dá negativo. É isso aí. Agora faz sentido na minha cabeça direitinho. Deu para entender, gente? Todo mundo? O que a gente fez? Espero que sim. Ninguém fala comigo, mas... Esse foi o H. Beleza. E aí, gente, mais algum exercício? Os que o Marcos tinham pedido eram esses. O português tem falta aqui, né? Mais algum exercício? Querem que eu pegue? Eu tenho um, mas é de derivada parcial já, que é a matéria dessa semana. Pode ser? E assim, eu olhei e deu vontade de chorar. Se eu não me engano, é o 23. Tá, o 23 é legal. Eu vou fazer ele com bastante calma, tá? Mas ele é bem legalzinho. Tá. Então ele... Primeiro, deixa eu só perguntar pra galera pra ver o quão devagar eu faço. Mas todo mundo já viu a aula dessa semana? Tá confortável com os derivados parciais? Como é que tá? A dica deve ser fácil, né? Bom, como é a primeira semana, eu vou fazer uma coisa meio esquisita, mas é o seguinte. A gente quer a derivada da função em relação a y, certo? Então, vou pegar o x e eu vou falar que ele é igual a a, tá? Eu vou falar que o a é um número real fixo. Então, eu vou ter aqui a minha função, que ela vai estar só em função de y agora, tá? Porque o meu x é um número real. E eu vou ter aqui a elevado a a elevado a a elevado a y. Tá? Mais seno de a vezes π, certo? Que multiplica a ao quadrado mais seno de a mais y mais e elevado a a cosseno ao quadrado de y. Tá? Quando eu faço essa substituição aqui, eu voltei para o cálculo 1, né? Porque aqui eu tenho um número real, uma constante, e eu tenho uma variável só. E lá no cálculo 1 eu sei resolver as derivadas de uma forma bastante simples. Né? Eu tenho aqui o f' de y como sendo a derivada desse negócio, que já já eu volto nele, mas seno de Aπ não depende do y, né? É uma constante, então a gente multiplica aqui. Seno de Aπ vezes a derivada do negócio de dentro. dy. Aqui eu estou usando d normal porque eu voltei para a derivada de uma coisa só. A quadrado mais... Tananã, nem vou escrever aqui, porque olha que legal.
Aqui eu tenho seno de APi, só que o meu A, na verdade, ele é 1, né? Estou analisando no x igual a 1. E o seno vai ficar, então, aqui, seno de π, né? Vezes blá, blá, blá. E seno de π é 0. Então, todo esse blá, blá, blá vai dar 0. Tá? Toda essa parte aqui vai dar 0. Só falta a gente analisar esse A elevado a A elevado a A elevado a 1, a y. Né? Só que essa função aqui, ela é 1 elevado a 1 elevado a 1 elevado a y, né? Isso aqui dá sempre 1. Se isso aqui dá sempre 1, significa que a derivada, que a taxa de variação, também é 0, né? Isso aqui dá 0. Certo? Agora a dica faz sentido? Calma, por que deu 0? Ou a y? Tá. Uma das formas da gente interpretar a derivada, vou desenhar aqui um gráficozinho, é que a gente tem uma curva, né? Sem bico, de preferência. E aí a derivada num ponto é a inclinação da reta tangente, né? Sei lá, aqui é a inclinação dessa reta, aqui é a inclinação dessa reta. Esse AY, né, esse XY, nesse ponto aqui, 1, o que acontece? A gente vai ter, como o x ele é 1, isso aqui dá sempre 1, né? Então essa é a função, vou até fazer de outra cor. Essa aqui é a função a elevado a a elevado a a elevado a y. Se a função já é uma constante, a derivada dela é 0. Faz sentido? Faz. Top. Esse foi o jeito assim, mais simples que eu encontrei de fazer. Dá para sair derivando isso aqui com regra de cadeia também, mas dá um trampinho. Então eu acho que correr para o geométrico e pensar nisso no ponto 1 faz mais sentido. Tá? Pelo menos com essa dica do deve ser fácil. Se você quiser fazer isso pela regra da cadeia, você vai ter aqui um E elevado a... Cadê? Bom, vou ter aqui não, x elevado a x elevado a x elevado a y. Isso aqui é E elevado ao ln de x elevado a x elevado a x elevado a y. E aí, pelas regras da ln, eu sei que eu posso tombar tudo isso aqui, né? Então, isso aqui é E elevado a x elevado a x elevado a y vezes o ln de x, né? Só que daí você tem que fazer a regra quando a gente for derivar, né? Então, você pega isso aqui, você faz d, né? Fazer del aqui, você está usando x do y, del y, é elevado a x, olha isso, del y de é elevado a x elevado a x elevado a y. X, elevado a x elevado a x elevado a y, ln de x. Só nisso você já se perde, né? E aí a derivada da exponencial é a própria exponencial, então é elevado a x elevado a x elevado a y vezes o ln de x, vezes a derivada da de dentro. Né? E aí você vai, tipo, repetindo esse processo, você vai ter um E elevado a x elevado a x elevado a y mais alguma coisa, e um ln de ao cubo de x aqui, eu acho. ln de 1 dá 0. Então, por causa disso, também, isso dá 0. É uma das formas de ver. Mas, eu acho que só pelo geométrico já dá pra gente tirar isso. Elevado a x, elevado a x, elevado a x, elevado a x. Deu pra entender? Querem que eu volte alguma coisa nele? Por mim, deu. Top. Eu vou até botar aqui no Wolfram para vocês não falarem que eu estou mentindo esse negócio. No Wolfram, não, no concorrente. Então, isso aqui
São quantos x's? 2 só, né? X, x, y. Tá. Y. Del y. Se essa derivada fosse em relação a x, seria muito mais difícil. Atenção. Essa derivada que a gente está falando dá isso aqui. Tá? Então dá esse x elevado a várias coisas, vezes o ln ao cubo de x. Ln ao cubo de x com x valendo 1, ln de 1, né? E aí isso aqui dá 0. Se dá 0, a parcela toda dá 0. Misericórdia, né? Só de você fazer uma vez, você já ia acabar tombando um ln, né? Porque o ln de x multiplica esse cara, então você já ia tombar ele. Você já ia ver que tem um ln multiplicando e... whatever. Mais alguma, gente? É bonitinha essa questão. Mais nada, gente. Tem mais coisa, pô. Alguma da 21. Da 21. Eu fiz uma hoje, sabia? Deixa eu achar ela aqui. Aqui. 21F eu fiz. Foi a F que eu fiz? Não. Eu olhei. Por que diabos tem duas Fs? Eu fiz a 21, a segunda F da 21, no caso. Que é esse cara. A 21 ele fala, verifique se cada uma das leis abaixo define uma função contínua. Tá? Daí que eu fiz. Então, a definição de função contínua é que o valor da f de xy, nesse caso, tem que ser igual ao limite quando xy tende a aqui f de AB, né? O valor de uma função f de AB tem que ser igual ao limite quando xy tende a AB da própria função, né? De f de xy. Essa é a definição formal de contínua e tal. Como aqui a gente tem composição de funções contínuas, ela é contínua em todo o domínio, tirando esse aqui que ela fala, olha, xy, se ele for igual a 0, daí ele vale 0. Né? Então, eu quero analisar nesse ponto, né, se esse limite é igual ao valor da função. Então, eu vou fazer um limite, certo? Quando xy tender a 0, desse cara todo. De x menos 1 ao quadrado, seno ao quadrado de y, x quadrado mais 2y quadrado menos 2x mais 1. E aí, pelo que eu fiz aqui, que eu espero que esteja certo, esse limite não existe. Tá? Então eu tomei o caminho t0, tá? Com o t tendendo a 1. E aí eu tive o limite com t tendendo a 1, certo? Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, para não atrapalhar. Então, quando t tende a 1, isso aqui é 1 menos 1. 1 menos 1 ao quadrado, vezes o seno. O y eu coloquei 0. Certo. Tanto esse quanto esse dão 0, né? E aí embaixo tinha t quadrado mais
2 vezes 0 menos 2 vezes t mais 1. Isso aqui vai dar o limite com t se aproximando de 0, em cima da 0, né? Sendo de 0, 0, 1 menos 1 é 0. Então 0 vezes 0 deve dar um 0 também. E aqui eu tenho t menos 1 ao quadrado, né? Perdão. Aqui eu falei só que o y tende para 0, né? Que o y é 0. T é a variável que está tendendo. Então aqui eu tenho t menos 1 em cima. Certo? Posso... Mas, tipo, se for seno ao quadrado de zero, tipo, o denominador não vai para zero? Quer dizer, o numerador vai para zero? É verdade. Tô voando, né? E é isso aqui dá 0. Né? Então parece que eu fiz errado aqui no papel. Logo, talvez esse limite exista sim, porque o outro dava 0 também. Eixo do seno, eixo do cosseno. Eu achei que o seno de 0 fosse 1 por algum motivo. Mas... Então, aqui talvez a gente tenha que fazer o trabalho de achar uma limitada vezes uma que vai para 0. Né? Nossa. Acho que É que se eu você ainda... separar, por exemplo, o x menos 1, eu acho que esse x menos 1 elevado ao quadrado sobre o denominador é limitado. Tá, vamos ver isso então. X menos 1 ao quadrado é sempre maior ou igual que 0, né? E aqui o denominador a gente pode reorganizar. Né? Tem um x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 2y ao quadrado, perfeito. E aí isso aqui é igual a x menos 1 ao quadrado, né? Esse cara aqui, mais 2y ao quadrado. Né? Se eu jogar isso aí aqui, eu vou ter que isso aqui é menor, com certeza, do que x menos 1 ao quadrado, mais uma parcela positiva, né? Perfeito. E aí, então, daqui a gente tem que 0 é menor ou igual que x menos 1 ao quadrado sobre esse denominador aqui, né? X quadrado mais 2y quadrado menos 2x mais 1. E isso aqui é menor ou igual que 1, né? Porque eu dividi por isso aqui. Logo, eu tenho aqui o limite. Xy indo para 1, 0 é igual a x menos 1 ao quadrado. Aqui eu vou pôr x menos 1 ao quadrado mais 2y quadrado, para economizar espaço, vezes o seno ao quadrado de y. Né? Então, esse cara a gente mostrou que é limitada, e esse cara aqui está tendendo para 0. Né? Uma limitada vezes uma que dá 0 é 0. Logo, a função f é contínua. Show de bola. Topíssimo? Deu para entender? Hoje eu estou voando nos limites. O Marcos está me salvando sobre isso. Mas eu gosto assim, sabia? Quando a gente vai discutindo para fazer as coisas, fica mais legal. Fica mais emocionante. E aí, o que mais? Mais questões, mais
Alguém vai falar. Se você puder fazer alguma da 22. 22. Vamos de letra I. Depois a gente pega uma outra. Vou pegar a B e aí já. Que tá uma em cima da outra. E derivadas parciais. Show. Eu tinha feito também. Então, espero que essa não esteja errada ali no papelzinho. Meu caderno acabou, tô cheio de papel jogado ali. Mas enfim. Então vou começar pela B, tá? Aqui a gente tem a f de xy igual ao arco cuja tangente é x sobre y. E aí o enunciado fala para a gente calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Então, aqui as derivadas del f del x e del y, del f del y. Então aqui eu não vou escrever aquele A, mas a gente vai ter que tratar primeiro um dos caras como constante e depois o outro dos caras como constante. Tá? Então para eu escrever o del f del x, eu vou tratar o y como uma constante que está multiplicando x, no caso dividindo x. Né? O del f del x vai ser igual à derivada do arco tangente, que eu vou colocar aqui no cantinho, a derivada do arco tangente de x é aquela famosa 1 sobre x ao quadrado mais 1. Né? Então a derivada do arco tangente desse cara vai ficar derivando em relação a x, né? 1, o argumento ao quadrado aqui, então, x sobre y ao quadrado, mais 1, vezes a derivada de dentro, né? Porque aqui eu tenho uma função composta. Então, pela regra da cadeia, vezes a derivada de dentro, eu tenho x dividido por y, em que o y é a constante, né? Então isso aqui vai dar 1 sobre y, né? Toma o 1 do x, fica x a 0 vezes 1 sobre y. E aí aqui, só para reorganizar um pouquinho os caras, eu vou ter 1 sobre x quadrado sobre y, né? Já estou dividindo y quadrado por y daqui, mais y. Posso fazer um MMC aqui, então eu vou ter 1 sobre x quadrado, pera lá, x quadrado sobre y, né? Mais y ao quadrado sobre y. E eu posso pôr esse y lá em cima. Y sobre x quadrado mais y quadrado. Então essa é a derivada da função arcotangente de x sobre y em relação a x. E aí a gente faz a mesma coisa em relação a y agora. Del f, del y. Então isso aqui, a primeira parte vai ser a mesma. Tá? 1 sobre o argumento ao quadrado, x sobre y ao quadrado, mais 1, vezes a derivada de dentro. Então aqui, agora minha variável é o y e o x é uma constante. Tá? Então, se o x é uma constante, ele fica aqui, certo? Y elevado a menos 1, quando a gente deriva, a gente tomba o menos 1 e diminui 1 do expoente. Então fica menos y elevado a menos 2. Certo? Então esse menos eu vou pôr aqui agora e organizar os caras, né? Menos, aqui eu tenho um x, certo? X quadrado sobre y quadrado dividido por y quadrado dá só o x quadrado. 1 vezes y quadrado, y quadrado. Então tá aqui a del f da y. Notem que elas não são iguais, né? E é isso, essa é a B. Tranquilo a B?
É a mesma coisa que a gente fazia no outro semestre, né? Só que agora a gente tem uma constante que chama x ou uma constante que chama y. Então, tranquilo. Agora vamos ver a e. A e, ela é f de x, y, z. Então, quer dizer, agora a gente vai ter 3 dels, né? Del f del x, del f del y, del f del z. X quadrado mais y ao cubo menos z à quarta. Certo? Certo. Ninguém falou nada no chat. Então aqui eu vou ter del f del x. Então, vamos lá. Aqui, quando eu vou fazer del f del x, o y e o z são as nossas constantes. Se eu tivesse um 2 ao cubo e um 3 à quarta aí, por exemplo. Então, vou derivar. Deixa eu só virar aqui a página para eu acompanhar o que eu estou fazendo. Então, quando eu derivo isso aqui, eu fiz errado ali no meu papel, olha que legal. Mas, primeiro eu tenho um raiz de x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar... Dois, não, pera. A derivada da raiz de x é menos... não, não é menos. É meio, né? Tombo meio. Então, essa é a derivada da raiz de x. Meio de x ao quadrado. Meio de... Espera aí, gente, que... Agora a coisa pegou. Vou botar aqui no programinha. Raiz. Porque no meu papel eu fiz sem raiz, né? Aí fica bem diferente. Deixa eu ver aqui certinho. Para não falar bobeira. Tá. Então aqui tem esse meio mesmo. Quer dizer, eu tombei. Isso aqui eu posso escrever, né? Como sendo x ao quadrado mais y ao cubo menos z à quarta. Certo? Elevado a meio. Então eu tombo esse meio. Multiplico por esse cara subtraindo 1 do expoente, né? Então eu vou ter aqui x quadrado mais y ao cubo menos z à quarta, elevado a menos meio, certo? Então, quer dizer, isso aqui foi só a primeira parte da regra da cadeia, vezes, agora sim, a derivada do cara de dentro. Então aqui eu tenho vezes 1, 2x, certo? E aí isso aqui fica sendo, então, igual a... Esse 2 corta com esse, então eu tenho um x aqui em cima. Bizarro. Tem um x aqui em cima. E aí aqui embaixo eu tenho esse cara, né? X quadrado mais y ao cubo menos z à quarta. Certo? Que bizarro, não sei o que eu fiz nas minhas anotações que deu quase a mesma coisa. Enfim. Deu f, deu y. Então a mesma coisa, tá? A primeira parte ela é igualzinha. Eu tenho um meio vezes. Já vou pôr esse cara aqui como uma raiz do denominador, tá? 1 sobre 2 raiz de x quadro mais y cubo menos z à quarta, tá? Vezes. Agora, pela regra da cadeia, a gente deriva a parte de dentro. Isso aqui é constante, isso aqui é constante. Então fica só o y ao cubo, que é 3y ao quadrado.
Então isso aqui fica sendo 3y ao quadrado, que multiplica, é dividido por 2 raiz de x quadrado, mais y ao cubo, menos z à quarta, certo? E por fim, del f del z é exatamente a mesma coisa, o processo, né? Então aqui a gente vai ter o primeiro cara da regra da cadeia é o mesmo, x quadrado mais y ao cubo menos z à quarta, vezes o x agora é constante quando a gente deriva da zero, o y é constante quando a gente deriva da zero, e aí aqui a gente tem então o menos z à quarta, que vai ficar menos 4z ao cubo. E portanto isso aqui é igual, nossa, que barra horrível, a menos, por outro lado essa nem precisava de ter arrumado, 2z ao cubo sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao cubo menos z à quarta. Então note, aqui a gente tem 3 derivadas parciais e cada uma delas é diferente uma da outra. Certinho? Certinho. Obrigada. Que esquisito. Algumas eu acertei no papel, outras não. Falta de atenção. Que mais, gente? Você pode fazer a D também? É que eu acho que ela não deu, tipo, nenhuma função, aí eu fiquei muito confusa. Tá. A D é mais... Vamos usar o teorema fundamental do cálculo. Yay! Certo. Então... Bom, aqui, o que eu acho que acontece, tá? Pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral aqui vai ser igual a uma g-zona de y, que é a primitiva, certo? Então, se eu derivar esse g de y aqui, vou pegar isso aqui e derivar, eu vou ter um gzinho de y, certo? Então, essa g-zona de y ela é a primitiva da g de t aplicada no ponto y, menos a g-zona de x, tá? Então, quer dizer, por teorema fundamental do cálculo, isso aqui é igual a isso. Top. Então, se eu for derivar agora del f del x, eu vou derivar esse negócio aqui, né? Então, eu vou ter del x de g de y menos del x, faltou parênteses aqui, da g de x. Veja, g de y não depende em nada de x, né? Então é como se fosse uma constante quando a gente deriva em relação a x. Logo, isso aqui é zero. Por outro lado, g de x, quando a gente deriva em relação a x, é o que a gente estava comentando da primitiva e tal. Então, quer dizer, gzão é a primitiva de gzinho. Se eu derivar gzão, eu vou ter gzinho. Gzinho de y. Analogamente, vai, agora o vocabulário cantou. Analogamente, del y de g de y menos del y de g de x vai ser igual a g de x, né? Vai ser igual a... Olha a falta de atenção da criança, né? Aqui é g de x, aqui é g de y. Esse aqui dá zero. Derivada da g de x, da g-zona de x, em relação a x vai ser a gzinha de x. E a mesma coisa para o outro cara. Tá? Nesse caso, a gente só tem um xzinho e um yzinho, então foi simples, tá? Se a gente tivesse aqui um y ao cubo, por exemplo, daí a gente ia ter um cubo aqui,
um cubo aqui, e aí ia ter que fazer a derivada de fora vezes a derivada de dentro, né? Que acaba sendo a regra de Leibniz. Levantaram a mão? Diga lá. Eu ia perguntar justamente isso. Por que que não ficou g de x, dx, por exemplo? Ou g de y, dy? Calma. Não entendi exatamente a pergunta. Você falou da questão, por exemplo, da gente pegar a derivada e fazer a derivada de dentro. Aí, Ah, tá. porque não Ficou. ficaria g de x, dx, g de y, dy, por exemplo? Ficou só que dá 1, né? A derivada de y dá 1 em relação a y, Ah, e a ok. derivada de x dá. Se você quiser ser mais rigoroso para fazer isso aqui, você aplica a regra de Leibniz, né? Então, você vai ter... Vou fazer só do x, para a gente ter uma ideia. Del f del x vai ficar igual a g de y vezes y', né? Aliás, perdão. Aqui vai ficar del g del y derivado em relação a y vezes y', menos, pela regra de Leibniz tem esse menos, né? Del g del y, esse g agora está em relação... Eu hoje estou errando muita notação das coisas, né? Então aqui é del x. Isso até fez eu perceber um erro ali em cima que a gente já vai discutir também. Mas quer dizer, vezes x', né? E aí a gente volta na questão aqui, né? Então, g de y, quando a gente deriva em relação a x dá zero, essa parte vai a zero. G de x em relação a x dá o gzinho de x, né? X' dá 1. E aí tem esse menos aqui, que eu esqueci de pôr aqui em cima. Tá aqui. Então, pela regra de Leibniz, a gente tem a mesma coisa. Com a vantagem de que se a gente tivesse aqui um x ao cubo, por exemplo, a gente já ia saber tratar com mais facilidade. Mas é isso. Ficou claro? Acabou minha água. Tomei 500 ml de água enquanto eu falar. Muito bom, hidratem-se. Mais alguma, people? Temos alguns minutos ainda. Não sei se ficou muito claro isso aqui hoje, nessa parte. Deixa eu ver esse minuto. Falei comigo. Por mim tá tudo certo, ficou clara essa parte e eu acho que hoje eu não tenho mais dúvida. Show. Se vocês quiserem encerrar, então, eu acho que eu tô feliz hoje também. Fizemos bastante coisa, eu errei razoavelmente pouco. E é isso. Eu tenho que colocar as monitorias anteriores lá no documento, que essa semana foi uma loucura e aí eu esqueci. Mas é isso aí, gente. Se vocês não tiverem mais nada, bom fim de semana. Se vocês quiserem colar amanhã, 10 horas, estaremos aí. E é isso. Bom descanso, boa noite. Valeu, Pedro. Até a próxima semana. Até mais. Obrigada, Pedro. Até mais. Bom feriado. Igualmente.